Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre problemas envolvendo MMC. Mas antes de começar essa aula, eu quero aqui colocar diante de Deus a minha vida, pedir ao Senhor que me capacite a transmitir essa aula para vocês. Quero pedir também ao Senhor que abra a mente e o entendimento de vocês para que vocês possam aprender com facilidade o conteúdo dessa aula. Tá? Então vamos aí. Nesta aula aprenderemos a identificar quando um problema é de MMC e como resolver pelo método da decomposição simultânea em fatores primos. Vamos aí para a nossa atividade. Primeira questão. Álvaro trabalha em um hotel a cada 9 dias. Na véspera de Natal, ele trabalhou no período noturno com Bruno e Carlos. Ao terminar seu turno, ficou sabendo que Bruno trabalharia à noite a cada 6 dias e Carlos a cada 12 dias. Em que dia esses funcionários farão plantão noturno juntos novamente? Olha só. Veja aí as alternativas. Letra A, 25 de janeiro, B, 26 de janeiro, C, 27 de janeiro, D, 28 de janeiro e E, 29 de janeiro. Vamos destacar algumas expressões aqui no texto para poder trabalhar com vocês quando é que vocês irão identificar que um problema é de MMC. A palavra MMC significa menor múltiplo comum, tá certo? Menor múltiplo comum, ok? Temos aí no canal uma outra aula onde eu estou explicando como identificar quando é que um problema é de MDC, que é máximo divisor comum, tá certo? Olha só, quando ele fala que Álvaro trabalha a cada 9 dias, falar a cada 9 dias é o mesmo que falar de 9 em 9 dias. Isso significa que eu estou descrevendo os múltiplos de 9, ou seja, Álvaro trabalha dentro de uma escala dos múltiplos de 9. 9, aí, 18, 27, 36 e assim por diante, tá? Quando ele fala que Bruno trabalha a cada 6 dias, isso significa que ele está trabalhando numa escala de 6 em 6 dias. Se ele vai trabalhar de 6 em 6 dias, está descrevendo os múltiplos de 6. Todas as vezes que surgir essas expressões a cada 6, ou de 6 em 6, ou de 9 em 9, está descrevendo os múltiplos desse número. Tá certo? Então, nós temos aí o múltiplo de 6, 6, 12, 18, nós temos 24 e assim por diante. Quando ele fala que o Carlos trabalha a cada 12 dias, é o mesmo que afirmar de 12 em 12. Logo, está descrevendo que Carlos trabalha numa escala de 12 em 12, ou seja, trabalha dentro de uma escala dos múltiplos de 12. Então, é fácil de você identificar quando surgir intercalada de tempo, intercalada de espaço, tá certo? É sempre um problema relacionado a MMC. E quando surge a expressão também juntos novamente, significa que isso é um tempo comum para os três. Juntos novamente significa que é algo em comum em que isso vai ocorrer no mesmo período, no mesmo dia, no mesmo tempo, tá certo? Então, nós vamos precisar descobrir o menor múltiplo comum de 6, de 12 e de 9 para poder responder essa questão, tá certo? É através do menor múltiplo comum que nós iremos encontrar o menor intervalo de tempo em que isso vai ocorrer. Ocorrer o quê? Ocorrer em que eles voltarão a dar plantão no mesmo dia, tá certo? Então, vamos nessa. Resolução. Pegaremos o 9, o 6 e o 18, o 12, perdão, e vamos utilizar a decomposição simultânea. A decomposição simultânea é porque você pega todos os valores que aí estão e decompõe de uma única vez, em vez de decompor separadamente. Tá? Na decomposição simultânea, nós iremos utilizar os fatores primos. O que é um número primo? É um número natural que possui apenas 2 divisores. Quais são esses 2 divisores? O número 1 e ele mesmo. Tá certo? O único número par que é primo é o número 2. Todos os outros são números ímpares. Então, vou citar aqui a sequência de alguns números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Desses números primos, geralmente, os que mais utilizamos em decomposição, na maioria das vezes, é o 2, o 3, o 5, o 7. Para alguns deles, você tem que saber o critério de divisibilidade. O critério de divisibilidade por 2 determina que o número tem que ser par. Para que o número seja par, ele tem que terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, certo?
Agora, o critério de divisibilidade por 3 determina que a soma dos algarismos que compõem esse número seja divisível por 3. Vamos pegar aqui o número 12. Os algarismos que compõem o número 12 são eles, o 1 e o 2. Se você somar o 1 com o 2, dá 3. 3 é divisível por 3. Portanto, nós podemos afirmar que 12 é múltiplo de 3. E qual é o critério de divisibilidade por 5? O critério de divisibilidade por 5 determina que o número tem que terminar em 0 ou em 5. Logo, ele é divisível por 5. E o critério de divisibilidade por 7? Esse daí é complexo. É melhor que você pegue o número e tente efetuar a divisão por 7 e observar se ele é ou não divisível por 7, ok? Já que tem número par, vou iniciar a decomposição aqui por 2. Mas é obrigado começar por 2? Não. É obrigado você utilizar qualquer número primo que divida pelo menos um desses números. Eu começo sempre por 2, por uma questão de preferência de trabalhar em ordem crescente, do menor para o maior, tá certo? Então, o 2 ele não divide o 9, você repete o 9. O 2 divide o 6, que vai dar 3. O 2 divide o 12, que vai dar 4. Ainda tem o número 6 aqui, ó. Então vou continuar decompondo por 2 ainda, porque tem número par. O 2 ele não divide o 9, você repete. Não divide 3, você repete. Divide 6, que dá 3. Tá certo? Veja que 3 ele é um número ímpar, assim como 9 também é um número ímpar. Já não posso dar continuidade decompondo por 2. Então, já que 3 ele é primo, eu vou decompor 3 por ele mesmo. Então, 3 ele divide 9, que vai dar 3. Divide 3, que vai dar 1. Divide 3, que vai dar 1. Tá? 3 ele é um número primo, ó. Resta agora aqui o 3. Vamos decompor 3 por ele mesmo, já que ele é primo. 3 divide 3, que dá 1. 3 não divide 1, vamos repetir esses dois valores iguais a 1. A decomposição se encerra quando todos os valores que nós obtivermos sejam iguais a 1. Tá certo? Então, se encerra aí. Para descobrirmos o menor múltiplo comum, que é o MMC, nós vamos precisar multiplicar todos os fatores primos que foram utilizados aqui na decomposição. Então, 3 vezes 3, que vai dar 9. 9 vezes 2, que vai dar 18. 18 vezes 2, que vai dar 36. Então, 36 é o menor intervalo de tempo em que isso ocorrerá. Ocorrerá o quê? O dia em que eles irão trabalhar juntos. Tá certo? De 36 em 36 dias, eles sempre voltarão a trabalhar no mesmo dia. Tá certo? Então, vamos ver aí. Voltando aqui para o texto, já falei isso aí para vocês, 36 dias depois, esses funcionários farão plantão juntos novamente. Que foi a pergunta que ele está pedindo aí. Ó. Em que dia esses funcionários farão plantão noturno juntos novamente? Mas nós temos que descobrir o dia. Nós descobrimos o menor intervalo de tempo em que isso vai ocorrer, que é o 36. Agora vamos precisar saber em que dia isso ocorrerá. Primeiro vamos voltar aqui para o texto. Veja que eles trabalharam juntos na véspera de Natal. O Álvaro, o Bruno e o Carlos trabalharam na véspera de Natal. A véspera de Natal cai no dia 24 de dezembro. 36 dias depois vai ser janeiro. Vai cair no mês de janeiro, 36 dias depois. Você vai ter aí 1 mês e 6 dias, no caso, considerando um mês de 30 dias. Mas tanto dezembro quanto janeiro, eles são meses de 31 dias. Então, tem que ter cuidado aí na contagem. Eles trabalharam no dia 24, 36 dias depois, você vai começar a contar a partir do dia 25 e vai até janeiro e você vai chegar no dia 29 de janeiro, eles voltarão a trabalhar juntos novamente. Então, a resposta aí é a resposta da letra E. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Número 2. Os planetas Júpiter e Saturno completam a volta em torno do Sol em aproximadamente 12 e 30 anos terrestres, respectivamente. Supondo que em certo momento suas posições sejam as da figura, responda. Olha só, preste atenção aí, pessoal. Nós temos aqui a imagem do Sol, tá? Temos aí, ó, a imagem dos planetas Júpiter e Saturno. Veja que eles estão alinhados. Nessa posição em que eles se encontram, eles estão alinhados. A questão diz assim, suponha que em certo momento suas posições sejam
as da figura, responda. Daqui a pouco eu vou colocar aí na tela o que eu quero que vocês respondam. Mas vamos voltar aqui para o texto, que eu quero destacar algumas coisas aqui para vocês. A palavra respectivamente nos conduz a observar que as palavras Júpiter e Saturno estão na mesma ordem dos valores 12 e 30. Isso significa que a palavra respectivamente faz com que eu relacione Júpiter com 12 e Saturno com 30. Tá certo? Ok? Os valores estão na mesma ordem que as palavras aparecem. Então, esses valores, na mesma ordem que essas palavras aparecem, vão corresponder à posição das palavras, tá certo? Então, vamos aí para a mesma pergunta. Antes de ir para a pergunta, analise o seguinte, que os planetas Júpiter e Saturno, eles completam uma volta em torno do Sol de 12 e de 30. O Júpiter de 12 em 12 anos e o Saturno de 30 em 30 anos. Então, a cada 12 anos, o Júpiter vai dar uma volta completa em torno do Sol. E a cada 30 anos, o Saturno vai dar uma volta completa em torno do Sol. Tá certo? Então, vamos observar a primeira pergunta aí. Depois de quantos anos terrestres eles voltarão a ficar nessas posições, ou seja, alinhados como aqui estão? Estão na mesma posição, tá certo? Ou seja, esse tempo é um tempo comum para os dois, tá? É algo em comum para os dois. Apesar de darem voltas em períodos diferentes, tá? Completarem uma volta completa em tempos diferentes, isso, em determinado momento, vai ocorrer de que eles se encontrarão no determinado ponto na posição em que eles estão. Isso só vai ser possível através do menor intervalo de tempo que se dará a partir do MMC, que é o menor múltiplo de 12 e 30. Então, vamos lá. Vamos decompor aí o 12 e o 30 utilizando fatores primos. Já que nós temos número par, vou começar por 2. 2 divide 12, que vai dar 6. 2 divide 30, que vai dar 15. Veja que 6 ainda é par, então vou continuar decompondo por 2. 2 divide 6, que no caso aí vai dar 3. 2 não divide 15, portanto, repete o 15. Observa agora que 3 e 15 são números ímpares, portanto, eu não posso continuar decompondo por 2, mas eu posso decompor tanto 3 quanto 15 por 3. O 15 também pode ser decomposto por 5, já que ele termina em 5. Mas eu vou seguir a ordem crescente, vou decompor por 3. 3 divide 3, que vai dar 1. 3 divide 15, que vai dar 5. Tá certo? Agora, veja que 5 ele é um número primo, então você só pode decompor o 5 por ele mesmo. 5 não divide 1, repete esse 1. 5 divide 5, que vai dar 1. A decomposição se encerra quando todos os resultados obtidos aqui da decomposição da divisão forem iguais a 1. Agora, para descobrirmos o menor múltiplo comum, nós teremos que multiplicar todos os fatores primos que foram utilizados aqui na decomposição. 5 vezes 3, que vai dar 15. 15 vezes 2, que vai dar 30. 30 vezes 2, que vai dar 60. 60 é o menor tempo em que isso voltará a ocorrer novamente. Ou seja, a cada 60 anos terrestres, esses dois planetas se encontrarão sempre na mesma posição. A cada 60 anos terrestres. Tá certo? Então, vamos aí, a primeira pergunta que foi feita, que é a da letra A, já foi respondida. Então, você tem aí, após 60 anos terrestres, voltarão a ficar na mesma posição. Vamos para a letra B. Quantas voltas cada um deve dar para que isso ocorra? Para sabermos quantas voltas cada um deve dar, vamos pegar aqui o tempo que eles levam para dar uma volta completa em torno do Sol e dividir pelo tempo que cada um... vamos pegar os 60, tá? Vamos pegar os 60 e vamos dividir pelo tempo que cada um leva para dar uma volta completa em torno do Sol, tá certo? Então, vamos lá, pegar os 60 para descobrir o valor do Júpiter. Júpiter, ele dá uma volta completa a cada 12 anos. Então, você vai pegar 60 aqui e dividir por 12 para descobrir o número de voltas do Júpiter. Então, 60 dividido por 12, nós teremos como resposta 5. Então, o Júpiter vai dar 5 voltas para que isso ocorra. Vamos ver aí o Saturno. O Saturno, ele dá 30 voltas, ele leva 30 anos
para dar uma volta completa em torno do Sol. Tá? O Saturno leva 30 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, vamos pegar aí o 30, o 60 e dividir por 30 para que você descubra quantas voltas ele tem que dar. Então, vai dar 2 aí, ó. Então, 2 voltas, tá certo? Com isso, pessoal, eu encerro essa aula para vocês, utilizando essas 2 questões sobre MMC. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo dessa aula, tá? E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula, se assim Deus permitir. Peço aqui ao nosso bom Deus que abençoe a todos vocês. Até mais, pessoal.